Capítulo 18. Obsessão, no livro Missionários da Luz, parte 2. Por que alguns melhoram e outros não? Já conhece todos os casos? Indaguei. Todos, respondeu Alexandre sem hesitar. Dos 5 que constituirão o motivo da próxima reunião, apenas uma jovem revela possibilidades de melhoras mais ou menos rápidas. Os demais comparecerão simplesmente para socorro, evitando agravo nas provas necessárias. Considerando muito interessante a menção especial que se fazia, perguntei: gozará a jovem de proteção diferente? O instrutor sorriu e esclareceu: não se trata de proteção, mas de esforço próprio. O obsediado, além de enfermo, representante de outros enfermos, quase sempre há também uma criatura repleta de torturantes problemas espirituais. Se lhe falta vontade firme para a autoeducação, para a disciplina de si mesma, é quase certo que prolongará sua condição dolorosa além da morte. Que acontece a um homem indiferente ao governo do próprio lar? Indubitavelmente será assediado por 1001 questões no curso de cada dia e acabará vencido, convertendo-se em joguete das circunstâncias. Imagine agora que esse homem indiferente esteja cercado de inimigos que ele mesmo criou, adversários que lhe espreitam os menores gestos, tomados de sinistros propósitos na maioria das vezes. Se não desperta para as realidades da situação, empunhando as armas da resistência e valendo-se do auxílio exterior que lhe é prestado pelos amigos, é razoável que permaneça esmagado. Esta a definição da maior percentagem dos casos espirituais de que estamos tratando. Não representa, porém, a característica exclusiva das obsessões de ordem geral. Existem igualmente os processos laboriosos de resgate em que, depois de afastados os elementos da perturbação e da sombra, perseveram as situações expiatórias. Em todos os acontecimentos dessa espécie, porém, não se pode prescindir da adesão dos interessados diretos na cura. Se o obsidiado está satisfeito na posição de desequilíbrio, há que esperar o término de sua cegueira, a redução da rebeldia que lhe é própria, ou o afastamento da ignorância que lhe oculta a compreensão da verdade. Ante obstáculos dessa natureza, embora sejamos chamados com fervor por aqueles que amam particularmente os enfermos, nada podemos fazer, senão semear o bem para a colheita do futuro, sem qualquer expectativa de proveito imediato. Alexandre diz nesse trecho, abre aspas, não se trata de proteção, mas de esforço próprio. O obsidiado, além de enfermo, representante de outros enfermos, quase sempre é também uma criatura repleta de torturantes problemas espirituais. Fecha aspas. Aqui Alexandre desfaz uma ideia muito comum. Não é que aquela jovem esteja recebendo o privilégio. O diferencial está principalmente no esforço que ela mesma realiza. A ajuda espiritual existe para todos, mas a resposta dada por cada consciência varia enormemente. Mais à frente ele diz, abre aspas, se lhe falta vontade firme para a autoeducação, para a disciplina de si mesma, é quase certo que prolongará sua condição dolorosa além da morte. Fecha aspas. Aqui Alexandre coloca algo muito importante. A melhora não depende apenas do auxílio recebido. Existe uma parte do trabalho que pertence à própria pessoa, e sem mudança interior, o problema pode atravessar a desencarnação, porque quem desencarna continua sendo, em essência, a mesma consciência. E a pessoa, após o desencarne, sofre bastante também. Mais à frente ele diz, abre aspas, que acontece a um homem indiferente ao governo do próprio lar, fecha aspas. A comparação é bem simples. Uma casa abandonada naturalmente começa a apresentar problemas, e além do mais, que outras consciências entrem nessa casa e façam dela a vontade que elas queiram. Depois é dito, abre aspas, imagine agora esse homem indiferente esteja cercado de inimigos que ele mesmo criou, fecha aspas. Nem sempre estamos diante de inimigos desconhecidos. Às vezes, são consequências das próprias atitudes, hábitos, ressentimentos ou vínculos que alimentamos ao longo do tempo. Alexandre está mostrando que muitas dificuldades não surgem do nada. E ele diz, abre aspas, empunhando as armas da resistência e valendo-se do auxílio exterior, fecha aspas. Existe um detalhe interessante. Alexandre não fala apenas de resistência, ele fala também do auxílio exterior, ou seja, não basta querer resolver tudo sozinho, mas também não adianta esperar que os outros façam tudo por nós.
existe uma cooperação entre ajuda recebida e esforço pessoal. Mais à frente ele diz, abre aspas, esta a definição da maior percentagem dos casos espirituais de que estamos tratando, fecha aspas. Alexandre deixa claro que essa situação corresponde à maioria dos casos, mas não a todos. Ou seja, ele evita generalizações. Isto é importante porque cada caso possui sua própria complexidade. Depois ele diz, abre aspas, existem igualmente os processos laboriosos de resgate, fecha aspas. Existem situações mais profundas, onde não basta afastar a influência perturbadora. Permanecem processos de reajuste, aprendizado e amadurecimento que fazem parte da experiência da própria consciência. E ele segue dizendo, abre aspas, depois de afastados os elementos da perturbação e da sombra, perseveram as situações expiatórias, fecha aspas. Aqui eu vejo o resgate, débitos ou expiação não como castigo, mas como consequência e necessidade de reparo. E gosto da analogia da janela que eu sempre passo para vocês. Mas aqui ela terá algumas diferenças. Vamos a ela. Imagine uma pessoa que, tomada pela raiva, joga uma pedra e quebra a janela do vizinho. Alguém impede de continuar jogando pedras. A raiva passa, as pessoas se afastam, o conflito termina. Mas existe um fato que continua presente. A janela continua quebrada. Agora não se trata mais de impedir novas agressões. Existe um reparo a ser feito. Talvez seja necessário comprar outro vidro, pedir perdão, reconstruir a confiança ou lidar com as consequências daquele ato. Da mesma forma, existem processos em que a perturbação espiritual é afastada, mas determinadas situações continuam presentes porque fazem parte do reajuste necessário da própria consciência. A retirada da pedra não elimina automaticamente as consequências do que foi feito. O afastamento do obsessor não significa necessariamente que todos os problemas desaparecerão. Existem reparos que pertencem ao próprio espírito, e talvez seja isso que Alexandre chama aqui de situações expiatórias, não como castigo, mas como aprendizado, consequência e reconstrução. E depois ele diz, abre aspas, não se pode prescindir de adesão dos interessados diretos da cura, fecha aspas. Ou seja, ninguém melhora contra a própria vontade. Os amigos espirituais podem ajudar, os familiares podem orar, mas a decisão de caminhar precisa nascer dentro da própria consciência. E depois ele diz, abre aspas, se o obsediado está satisfeito na posição de desequilíbrio, há que esperar o término de sua cegueira, a redução da rebeldia que lhe é própria, ou o afastamento da ignorância que lhe é oculta à compreensão da verdade, fecha aspas. Essa talvez seja um dos pontos mais profundos. Às vezes existe sofrimento, mas também existe satisfação. A pessoa pode reclamar, mas ainda estar ligada ao orgulho, ao ressentimento, ao vício, à revolta ou a determinados prazeres. E enquanto essa satisfação existir, a mudança se torna mais difícil. E o trecho, abre aspas, nada podemos fazer, fecha aspas. Essa frase impressiona, não porque a espiritualidade abandone alguém, mas porque existe uma liberdade que precisa ser respeitada. A espiritualidade nunca vai impor a mudança de ninguém. Os benfeitores ajudam, inspiram, amparam, esclarecem, mas não substituem a vontade da consciência. E ele prossegue, abre aspas, se não semear o bem para a colheita do futuro, fecha aspas. Nem toda ajuda produz resultados imediatos. Às vezes uma palavra, uma oração ou uma orientação parecem não surtir efeito, mas nada se perde. Aquilo pode amadurecer mais tarde, quando a pessoa estiver pronta para compreender. Depois ele prossegue, abre aspas, sem qualquer expectativa de proveito imediato, fecha aspas. Alexandre retorna ao tema da prudência. Nem todo tratamento produzirá resultados rápidos. Existem processos que levam tempo, às vezes alguns dias, às vezes alguns anos, e talvez por isso os benfeitores trabalham sem ansiedade, sem promessas exageradas e sem desespero. Talvez esta seja a grande lição de todo esse trecho. A ajuda existe, o amparo existe, a misericórdia existe, mas a decisão de mudar continua pertencendo a cada consciência. E talvez seja exatamente por isso que Alexandre insiste tanto em prudência, paciência e esperança. Porque ninguém está abandonado, mas ninguém pode viver ou escolher em nosso lugar. Seguindo, o instrutor imprimiu ligeiro intervalo à conversação
e porque visse minha necessidade de esclarecimento, prosseguiu. A jovem a que me referi está procurando a restauração das forças psíquicas por si mesma. Tem lutado incessantemente contra as investidas de entidades malignas, mobilizando todos os recursos que dispõe no campo da prece, do autodomínio, da meditação. Não está esperando o milagre da cura sem esforço e, não obstante terrivelmente perseguida por seres inferiores, vem aproveitando toda espécie de ajuda que os amigos de nosso plano projetam em seu círculo pessoal. A diferença, pois, entre ela e os outros é a de que, empregando as próprias energias, entrará, embora vagarosamente, em contato com a nossa corrente auxiliadora, ao passo que os demais continuarão, ao que tudo faz crer, na impassibilidade dos que abandonam voluntariamente a luta edificante. Nesse trecho, aparece, na prática, aquilo que Alexandre vinha tentando mostrar. A diferença não está numa proteção especial ou no privilégio concedido a essa jovem. Ela continua sendo perseguida e continua recebendo ajuda, assim como os demais. Mas existe um detalhe importante: ela está lutando. Ora, procura o autodomínio, medita e, sobretudo, aproveita os recursos que recebe. Em outras palavras, ela não está esperando um milagre sem participação própria. Talvez seja por isso que Alexandre diga que, embora lentamente, ela acabará entrando em contato com a corrente auxiliadora, porque existe movimento da parte dela. Enquanto isso, os outros permanecem numa espécie de passividade, esperando mudanças sem aderir verdadeiramente ao processo de transformação. E talvez essa seja uma das grandes lições deste capítulo. A ajuda nunca falta, mas a participação da própria consciência continua sendo indispensável. Seguindo. Compreendi a elucidação e esperei a noite de socorro aos obsediados, como Alexandre designava esse gênero de serviço. Fim do capítulo 18, Obsessão, do livro Missionários da Luz, parte 2.